Terremoto na Venezuela é sentido em várias partes do Brasil. Onda sísmica chega a Manaus causando correria e pânico. Vários prédios foram evacuados da Ponta Negra ao sítio histórico da cidade. Amazonas tem mais de 1.000 casos confirmados de sarampo em todo o estado. A ANEEL aprova a separação de ativos da Amazonas Distribuidora. Dólar ultrapassa os R$4. Cenário eleitoral e resultado de pesquisas contribuíram para a alta da moeda. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski garantem liberdade a José Dirceu. Polícia Federal conclui inquérito e aponta indícios de participação de 39 em organização criminosa no Ministério do Trabalho. Pesquisa Datafolha aponta Lula com 39% das intenções de voto, mas 40% dos eleitores não votariam em Haddad. A agência da ONU não vê sinais de que a Coreia do Norte interrompeu o programa nuclear. Entre lágrimas, termina a primeira rodada de reencontro de famílias coreanas. Homem é morto com 10 tiros quando fazia entrega de drogas no bairro de Petrópolis. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Claro, a parcialmente nublado. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. A probabilidade de chover 3 milímetros é de 80%, segundo o clima tempo, com temperatura máxima de 34 graus. O dia já amanhece com 25 graus. A probabilidade de chover 3 milímetros é de 80%. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão calmos, com 5 quilômetros hora de velocidade. É quarta-feira, 22 de agosto. Chegamos aos 234 dias do ano. Faltam 131 para terminar 2018. Dia de Nossa Senhora Rainha. É também o Dia Mundial do Folclore e o Dia do Supervisor de Educação. O Rio Negro baixou mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 67 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes operava sem restrições nessa madrugada. A pista do aeroporto passa por reparos e as operações de pousos e decolagem são interrompidas a partir das 4 horas da manhã. Datas e fatos. Registros da história. 1864, criação da Cruz Vermelha Internacional. 1906, venda da primeira vitrola do mundo ocorrida nos Estados Unidos por $200. 1910, anexação da Coreia pelo Japão, o que quase extinguiu a cultura coreana. 1942, entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 1962, fracassa uma tentativa de assassinato contra o presidente francês Charles de Gaulle. 2003, explosão do foguete brasileiro VLS-1V3 no centro de lançamento de Alcântara. Agora 5 horas e 52 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vários prédios de Manaus foram esvaziados após um tremor de terra no fim da tarde de ontem. Os efeitos do terremoto ocorrido a 22 quilômetros de Irapa, do norte da Venezuela, sentidos em Manaus na tarde desta terça-feira, são secundários e não trazem riscos aos prédios da capital amazonense. A afirmação foi do pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira. Foi um terremoto de 7,3 que ocorreu a quase 90 quilômetros de profundidade. Isso fez então com que uma onda sísmica se propagasse de forma bem rápida e atingisse aqui em Manaus. Como ela vem se propagando e vem perdendo a intensidade, os efeitos aqui são secundários e não tem risco nenhum para os prédios, explicou Oliveira. Ocupantes de diversos prédios nas regiões mais altas da cidade, como Ponta Negra, centro da cidade e Adrianópolis, sentiram o tremor e evacuaram os edifícios. O The Office, no cruzamento das avenidas Recife e São Luís, no Adrianópolis, foi um dos evacuados. O abalo telúrico chegou a 7,3 graus de magnitude na escala Richter em trechos da costa norte da Venezuela, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Oliveira explicou por que o abalo pode ser sentido nos prédios de Manaus. O Corpo de Bombeiros registrou 15 chamadas. Alberto Peregrini, onde você estava ontem durante este abalo, essa onda deste abalo telúrico ocorrido na Venezuela? Tudo bem, Paulo Guerra. Nesse exato momento eu estava na barbearia do Natan, lá próximo ali à União Cascavel, estava cortando o cabelo, fazendo a barba e etc, Paulo, quando chegavam as informações através de WhatsApp, através também da Rádio Difusora do Amazonas, e a movimentação era muito intensa. Para essa área onde estávamos, Paulo, na zona norte da cidade, não houve nenhum registro aí de abalo em qualquer estrutura. Pois é, tem informação aqui que também o Hotel Mercury, na Mário Ipiranga, e os prédios ali da área também foram evacuados. O pânico foi muito grande, o prédio aqui da Rádio Difusora também, o Palácio do Comércio, nos mais antigos de Manaus, também foi evacuado.
A nossa emissora esteve fora do ar durante pelo menos 2 horas, já que todo o prédio teve que ser evacuado por questões de segurança. Mas o pânico foi grande, muita gente chorava, Peregrini. Ah, sim, Paulo, uns deixavam, né, inclusive nossos companheiros da emissora desciam as escadas aos prantos, né, com medo de morrer, Paulo. O negócio não foi fácil, muita gente correndo, um dos companheiros só parou de correr quando chegou ali na Constantino Neri. Ele saiu da Eduardo Ribeiro, só parou de correr na Constantino Neri. O negócio não foi fácil, Paulo, muita gente aí com medo nessa área central da cidade. O maior pânico aconteceu na área da Ponta Negra, Peregrini, aqueles prédios ali, como sempre, sempre balançam ali durante esses abalos ocorridos aqui nas vizinhanças. Pois é, Paulo, Ponta Negra, né, a zona oeste da cidade, com algumas ocorrências, o bairro do Aleixo, como você bem já colocou, Adrianópolis também, muita gente deixando os apartamentos e só com a chegada do corpo de bombeiros, como aconteceu no prédio da rádio, logo somente após uma averiguação do corpo de bombeiros que foi aí retornadas as atividades na área da central da cidade, principalmente no Palácio do Comércio e também no edifício Cidade de Manaus. Pois é, e tem um ouvinte aqui, é o Demi, ele demonstra preocupação. E é sempre bom a gente interagir com os nossos ouvintes, saber qual é o sentimento do povo. Olha o que ele fala aqui. Bom dia, equipe do Jornal da Manhã. Já está na hora da radiodifusora mudar de local. Esse prédio é antigo e a qualquer tremor de terra em país vizinho, ele sente. É um comentário aqui de um ouvinte através do aplicativo. Peregrini, tivemos uma morte na noite passada, onde foi? Pois é, Paulo Guerra, nós tivemos uma morte a noite passada, Paulo, de um homem que deu entrada com várias facadas pelo corpo no pronto-socorro Platão Araújo. Paulo, não tivemos acesso ainda à ficha que acompanha o corpo ao Instituto Médico Legal, até porque o corpo não chegou no Instituto Médico Legal ainda. O Jornal da Manhã já se antecipa com as informações, o corpo sequer está no IML, mas nós já vamos divulgando que um homem foi assassinado a facadas e o corpo deverá chegar ao Instituto Médico Legal daqui a pouco para o exame de necrópsia. Um homem em uma motocicleta entregava drogas no bairro de Petrópolis. O que aconteceu, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, o Tarsilo Diego Pereira Lima, 30 anos de idade, ele foi morto com 10 tiros, Paulo. A polícia já trabalha com algumas informações. O crime aconteceu na rua Aristófano Antoni, no bairro de Petrópolis. O primo da vítima, que viajava na motocicleta com ele, Paulo, também foi atingido com um tiro na perna. Já o que estava pilotando acabou morrendo na hora. Foram 10 tiros disparados, 9 atingiram a cabeça da vítima. Os rodoviários, Peregrini, alguma normalidade? Os rodoviários, Paulo, continuam aí reclamando dos acordos que são feitos lá quando estão os trabalhadores, quando reúne com o Sinetran na ocasião das greves, fica tudo acertado, eles se comprometem com fazer o pagamento num dia, mudaram o dia do pagamento, os trabalhadores aceitaram. Quando é agora, Paulo, o vale ainda não saiu. Já está atrasado aí há 2 dias e estão reclamando bastante, estão aí com suas contas para pagar e a gente pode afirmar aí para a população, Paulo, que o cobrador, que o motorista de ônibus da cidade estão aí já com 2 dias de salários atrasados. Mas até o presente momento, Paulo, não se fala, não se cogita nenhum tipo de paralisação. Peregrini, daqui a pouco, às 8 horas da manhã, vai acontecer o sepultamento do tenente Jefferson da Silva Santos, morto anteontem, quando interrogava um bandido lá no município de São Gabriel da Cachoeira. Em meio a muita comoção, o velório aconteceu, está acontecendo, e ele será sepultado daqui a pouco lá no município Jefferson da Silva Santos. Um tenente, Paulo, que já tinha vários cursos aqui em Manaus, ele tinha um homem que já tinha, apesar da pouca idade, Paulo, tinha curso de canil, tinha curso de outras aí atividades. Paulo era um policial muito dedicado que infelizmente acabou morrendo na mão de bandido. O outro soldado, que também foi atingido pelo mesmo bandido, o tiro foi na direção do coração, mas felizmente ele estava usando o colete, o colete à prova de balas, e ficou apenas ferido. Já o tenente não teve a mesma sorte, acabou morrendo, foi assassinado por esse bandido. E que nos causa estranheza é que o bandido, o cara que atirou e matou um tenente dentro da delegacia, saiu de lá sem nenhum arranhão.
Peregrini, estamos recebendo informação aqui, também chamando atenção para quem trafega na M70, e acautelem-se vocês motoristas que trafegam nesta área, nessa estrada. Várias árvores estão caídas sobre a pista e postes de luz também devido ao temporal que cai na estrada nesse momento, segundo informações de um ouvinte que acaba de chegar da M70, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, né? Valeu, muito válida. Obrigado aí ao ouvinte que a M070, Paulo, tem um trecho muito bom de se dirigir. A partir da ponte até o quilômetro 35, melhor dizendo, para ser mais exato, é uma beleza. Mas a partir do 35 em diante, você encontra uma estrada danificada, cheia de buracos, estreita demais. É muito perigoso estar dirigindo naquela área. E essas árvores também que caem aí no meio da estrada prejudicam muito. E o temporal deve ter sido bem forte, né, Paulo? Para derrubar até poste. Sem dúvida alguma. Informação que traz aqui um ouvinte que acaba de percorrer a M70. Até daqui a pouco, Peregrini. Até daqui a pouco, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações, dizendo que nós estamos nesse momento, Paulo, saindo da Zona Norte, já entrando para a Zona Leste da cidade. O tempo é nublado, choveu durante a madrugada, tem pista molhada na área da Zona Leste da cidade e o tempo é bem nublado, podendo chover aí a qualquer momento. Estamos chegando agora no Posto de Socorro Platão Araújo, Paulo. Daqui a pouco traremos mais informações no Jornal da Manhã. Moradores da cidade de Manacapuru estão reclamando pelos constantes apagões, e apagões que duram até 4 horas, e reclamam também a altíssima fatura que chega todos os meses para os consumidores, e a energia com os constantes apagões prejudicando a população. Moradores do bairro do Morro da Liberdade também pedem à prefeitura ação emergencial no cemitério São Francisco, que se encontra praticamente abandonado. Segundo eles, embora sejam realizadas algumas ações de limpeza nas datas especiais, como nos dias das mães e dos pais, tais ações não são suficientes, porque no intervalo entre estas datas, aquele Campo Santo fica abandonado, com o mato tomando conta de suas vias. Por conta disso, eles pedem uma presença maior da prefeitura no sentido de promover a retirada do mato que toma conta das sepulturas e dos buracos que se multiplicam no local. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da difusora. Bem, Paulo, você falava dos perigos que ameaçam os motoristas que trafegam aí na M070 com quedas de árvores. Mas não podemos esquecer também que a estrada está em obras de duplicação e alguns trechos sinalizados com cones e redes de proteção. O problema, Paulo, é que estes materiais de proteção estão sendo retirados do lugar e muitos deles roubados, o que não é nada bom, que dificulta as situações cada vez mais dos motoristas, principalmente à noite. Mas depois de algum tempo de espera, adiamentos e muito sofrimento em época de chuva, finalmente chegou o que tanto deu o que falar, negativando a administração municipal: o asfalto. Começou ontem a recuperação da malha viária de Manacapuru. Na parceria da Prefeitura Municipal com o Governo do Estado, a Princesa dos Solimões receberá o recapeamento necessário, que dará com certeza mais tranquilidade à população, principalmente aos donos de veículos. Os trabalhos começaram no início da cidade e deverão concentrar-se nas principais ruas e avenidas dos piores trechos de Manacapuru. Os operários estão aplicando o chamado tratamento artificial triplo e finalizando a aplicação do concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ. Em uma reunião com os donos de transporte escolar na noite de ontem, o prefeito Beto Dantas não escondeu sua alegria de poder anunciar a chegada do asfalto em nossa cidade. Graças a Deus foi um trabalho árduo, um trabalho longo, projetos, idas e vindas na CIFRA para fechar o projeto. Graças a Deus deu certo, passou pelo processo de licitação que demora um pouco, mas graças a Deus entra hoje para sanear um problema crônico e antigo. Manacapuru, depois da capital, é a maior malha viária do interior, e nós temos um fluxo de veículos muito grande, carros pesados, e agora vem para contemplar e minimizar um problema antigo. São 50 quilômetros de recapeamento no município, mais o serviço de tapa-buraco e mais serviço de calçado e meio-fio. Vamos asfaltar os bairros São João do Meriti, Deus é Fiel, Dona Eli e o bairro do Frazão. Com isso, vamos dar uma nova roupagem, uma nova cara para o município de Manacapuru. Um grande alívio, pois a gente sabia dos anseios da população, entendíamos que estavam no seu direito e agora a nossa resposta é assim, é com trabalho,
trabalho e mostrando que nós estávamos dedicados e olhando por eles o tempo todo. Beto D'Angelo finalizou falando das inúmeras obras que estão em andamento na cidade e as que estão por vir. De Monacá para o Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. Agora 6h08. Usuários do sistema de transporte coletivo de Manaus estão pedindo intervenção do Ministério Público do Estado ou de quem dê direito, uma vez que, apesar das inúmeras reclamações, até o momento nenhuma providência foi tomada. A reclamação diz respeito ao fato de que, depois que a bilhetagem eletrônica dos passes passou a computar as passagens do cartão cidadão no dinheiro usado na compra dos passes e não mais no número de passes, a contagem passou a ser sempre negativa para o usuário. Ainda segundo os reclamantes, não é raro que depois que adquiriram um valor pela manhã, à tarde os cartões apresentem valores sempre menores, como se os usuários tivessem viajado várias vezes, sem que na verdade tivessem usado seus passes. Uma providência urgente deve ser tomada, uma vez que, além do péssimo serviço que é prestado no transporte público de Manaus, os usuários desconfiam que estejam sendo lesados, ou seja, roubados na contagem de seus passes. Depois do chupa-cabra, agora vem este chupa-bilhetagem. A apropriação indevida do espaço público em Manaus virou rotina e precisa ser enfrentado com coragem pelo poder público. Na Avenida Marques Teixeira, na Cidade Nova, por exemplo, logo após o Colégio da Polícia Militar, algumas oficinas tomam as calçadas sem nenhuma providência. Os pedestres são obrigados a disputar espaço na pista com os veículos porque não conseguem andar nas calçadas abarrotadas de veículos à espera de Outro exemplo desse tipo de abuso acontece na Avenida Buriti, em frente ao conjunto Elisa Miranda, no Distrito Industrial, onde uma borracharia se instalou em frente ao conjunto em área pública e depois invadiu outra área pertencente ao conjunto. E até o presente momento, ninguém tomou nenhuma providência. O Jornal da Manhã já denunciou em várias oportunidades. A Manaus 2000 precisa de providências. Não se pode mais andar naquela área, principalmente as calçadas que estão tomadas. E agora, até também a margem da pista foram colocados alguns produtos à venda, principalmente por gente que trabalha com terra e também com plantas e até com sucatas. Sem contar os inúmeros postos improvisados de lavagem de carro à margem da pista. Onde estão as autoridades? Há tempos que reclamamos isso, as autoridades não tomam providências e parece que todos dormem ao amanhecer o dia. 6h11. Um total de 1.827 casos de roubos e furtos foi registrado em unidades de atendimento do Serviço Público em Manaus em 2018. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo prefeito Arthur Neto e tem como base documentos e boletins de ocorrência registrados por esses órgãos. A maioria das ocorrências envolve o transporte coletivo da capital, com 1.672 roubos ou furtos em ônibus, o que significa uma média de 238 crimes por mês ou quase 8 assaltos por dia. Os números foram compilados em levantamento da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, junto ao Sindicato de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran. Servidores do plantão da Seção de Vigilância Aduaneira da Alfândega do Aeroporto Eduardo Gomes apreenderam grande quantidade de vestuário de diversas marcas e equipamentos eletrônicos, incluindo smartphones de última geração. Com o alerta no sistema de reconhecimento facial, a equipe de plantão identificou o passageiro em voo procedente dos Estados Unidos. Ele estava acompanhado de outra pessoa na fila do canal, nada a declarar. Os 2 passageiros foram direcionados para a fiscalização, feita a vistoria em suas bagagens e realizadas as devidas retenções. Os bens apreendidos estão estimados em mais de R$50 mil. 6h12. O Seminário Manaus em Debate, promovido pelo Conselho Municipal de Cultura, com Cultura, ganha mais uma edição nesta quarta-feira às 7h. Desta vez o Conjunto Ileia 1, no bairro da Redenção, será o ponto de encontro para discutir questões de identidade e valorização da cidade. O seminário tem como palestrantes o escritor e o presidente da Concultura, Márcio Souza, e o poeta amazonense Celdo Braga, além da arquiteta Ana Lúcia Abraim. A Universidade Federal do Amazonas, o FAM, está convocando candidatos aprovados para 32 vagas remanescente do processo seletivo do interior, o PSI, no edital número 72/2018. Os convocados devem comparecer aos respectivos campi, para onde foram selecionados até hoje, das 9 às 12 horas ou de 14 às 17,
e apresentar toda a documentação necessária à efetivação da matrícula. E a Infraero estuda flexibilizar a interdição da pista de pousos e decolagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que desde o dia 6 de agosto está em obras. A tendência é que a pista siga fechada para grandes aviões de segunda a sábado entre 4h55 e 10h55, como ocorre hoje, mas que seja aberta uma janela entre 7 e 9 da manhã para voos regionais com aeronaves menores. As obras na pista do Eduardo Gomes estão previstas para acabar em dezembro. Orçados em 27 milhões, os trabalhos, segundo a Infraero, têm caráter preventivo e o objetivo de manter os níveis de segurança das operações. Agora 6h13 em Manaus. Pioneira no polo de concentrados da Zona Franca de Manaus, tendo com o tempo atraído outras empresas e fornecedores para o polo industrial, a fábrica de concentrados da Coca-Cola Brasil ameaça deixar o país caso não recupere o subsídio concedido pelo governo federal. O assunto foi abordado pelo deputado Serafim Corrêa, do PSB, durante discurso no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, na manhã de ontem, a partir de matéria publicada pela Folha de São Paulo. A Coca-Cola é a maior exportadora entre as empresas instaladas aqui na Zona Franca. A renúncia fiscal é o que assegura a Zona Franca de Manaus. Essa foi a concepção do modelo. E essa renúncia vem sendo reduzida progressivamente quando a Recofarma se instalou aqui. A renúncia era de 40%, depois caiu para 20% e agora o governo federal reduziu para 4%. Por outra parte, a Coca-Cola do Brasil descartou nesta terça-feira que vá transferir suas instalações da Zona Franca de Manaus para outro país, conforme publicou hoje a Folha de São Paulo. O Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 no Amazonas vai intensificar as ações de fiscalização nesta semana. Ao início das atividades de propaganda pelos candidatos às eleições de 7 de outubro, as diligências nas ruas em ambiente de uso comum foram definidas, pois se constitui no período em que crescem as denúncias encaminhadas à entidade. Entre as irregularidades cometidas pelos candidatos está a utilização de funcionário público em período de expediente de trabalho nas campanhas eleitorais, da utilização de clubes e agremiações sociais, templos religiosos para fazer propaganda de majoritários e proporcionais. O procurador regional eleitoral Rafael da Silva Rocha apresentará aos veículos de comunicação o balanço das ações de impugnação de registro de candidatura apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral no Amazonas nas eleições 2018. A coletiva de imprensa será realizada hoje no auditório do prédio anexo ao Ministério Público Federal no Amazonas. O procurador da República e coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, Deltan Martinazo Dallagnol, ministro Manaus, a palestra A Luta contra a Corrupção e as Eleições 2018. O evento acontece hoje a partir das 8 horas no auditório da sede do Ministério Público do Amazonas, na estrada da Ponta Negra. 6h16. O Amazonas tem 1.087 casos confirmados de sarampo em Manaus e em outros 9 municípios. O número foi divulgado nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde, que apontou um total de 7.912 casos notificados da doença em todo o estado. Os casos confirmados, 762 estão concentrados em Manaus, 187 em Manacapuru e os 138 restantes em Itacoatiara, 44, Altazes 21, Parintins 20, Iranduba 16, Rio Preto 13, Novo Airão 11 casos, Presidente Figueiredo 10. Tapauá 10 casos. Quanto ao número de notificações, Manaus tem 6.423 casos e Manacapuru 876. Seguidos pelos municípios de Itacoatiara com 97 casos notificados, Iranduba 60 casos, Parintins 56 casos notificados, Rio Preto da Eba 42 casos notificados, Manaquiri 30 casos, Altazes 45 casos e Coari 27 casos notificados. A Fundação de Vigilância Sanitária informou que 70,71% do público-alvo no Amazonas já recebeu a dose da vacina contra o sarampo, o que representa 215,6 mil crianças. O número é resultado parcial da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, que irá ocorrer até 31 deste mês de agosto. Com relação a polio, a cobertura chegou a 49,48%. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou ontem a desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia Amazonas D, uma das distribuidoras da Eletrobras previstas para ser leiloada. A medida na prática determina que os empreendimentos de geração e transmissão Amazonas GT serão separados dos da distribuidora
da distribuição, viabilizando o processo de venda da distribuidora. O leilão da Amazonas Distribuidora está marcado para o dia 26 deste mês. A decisão resolve uma disputa entre a Eletrobras e a Petrobras em torno da quitação de dívidas de 17 bilhões de reais, envolvendo a compra de combustível para o acionamento de usinas termoelétricas. A disputa envolveu a empresa Cigás, distribuidora de gás do Amazonas, que questionou compra e venda de combustível com o argumento de não ter sido consultada sobre os termos do contrato. No seu voto relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa Neto disse que o acordo garante que a Amazonas GT se responsabilizará pelas diferenças que eventualmente vierem a se verificar entre o preço provisório praticado no contrato de gás e o preço regulatório, considerando as observações feitas em relação às condições de eficácia do ajuste. De acordo com o relator, sem os recursos utilizados para bancar a oferta de energia em áreas isoladas, não seria viável manter a operação da empresa. Com a conclusão do processo de desverticalização, a Amazonas Distribuidora poderá continuar a receber pagamentos referentes à CCC, a conta de consumo de combustíveis fósseis. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, com os detalhes de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, noite, madrugada tranquila na cidade em relação ao que se diz respeito a ocorrências no Instituto Médico Legal. Apenas uma ocorrência do corpo que será levado ainda do Instituto Médico Legal à sede do IML. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele acabou apanhando muito de um outro homem, que começaram aí numa discussão, quando de repente essa discussão foi se acalorando e eles foram via de fato, ou seja, foram pro pau, foram pra porrada. Um deles acabou levando a pior e deu entrada no pronto-socorro Lúcio por volta de 19h32. Era a noite de ontem. Acidente de trânsito, uma queda de moto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse acidente aconteceu por volta de 22h10. Um homem que perdeu o controle de sua máquina, de sua moto 125, acabou dando entrada no pronto-socorro com vários hematomas espalhados pelo corpo. Após vários exames, ele foi liberado. 2 homens entraram em conflito pelo amor da mesma mulher. Aconteceu no bairro Novo Aleixo. 2 homens estavam brigando pelo amor da mesma mulher. As primeiras informações dão conta de que a mulher vende churrasco na área ali do bairro Novo Aleixo. O marido dela fica por ali ajudando, soprando fogo, fazendo ali o fogo, não deixando o fogo apagar, servindo também o refrigerante pro pessoal, até que chegou um cliente mais ousado e começou a comer o churrasco. Que churrasco bom, tá bonito igual você, minha churrasqueira, e não sei o que, conversa vai, conversa vem. O marido da mulher, o marido da churrasqueira o agrediu com um pedaço de ferro nas costas, outra lapada pegou na cabeça. Deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com a cabeça rachada por ser enxerido, por estar com enxerimento, com saliência pro lado da mulher do churrasqueiro. Pronto socorro 28 de agosto. Pense no plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Apenas 2 atendimentos. Um deles, elemento conhecido na área dali do bairro da Cachoeirinha, conhecido como João Grandão, apelido do cara. Ele é um homem alto e também gordo. As informações dão conta de que o João apanhou também, não se sabe o motivo, apanhou de 2 homens que chegaram perto dele e deram-lhe uma verdadeira pisa. As informações também dão conta de que pode se tratar aí de um crime por agiotagem, né? O grandão lá estaria devendo e foi cobrado na base da pisa. Pronto socorro Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu um homem vítima de queda de árvore. As primeiras informações dão conta de que ele subiu num abacateiro ontem por volta de 17h32. Tá no tempo de abacate. Ele subiu para apanhar as frutas e quando
de repente acabou se desequilibrando, o galho quebrou, não sei ainda, o fato é que ele despencou, veio batendo nos outros galhos e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado até o presente momento. Ele tem 59 anos de idade e foi subir no abacateiro e acabou caindo. Um cachaceiro metido a chique encheu a lata ontem no shopping da cidade e foi para casa. Ao chegar em casa, as informações dos vizinhos dizem que ele chegou valente, querendo brigar com a mulher, falando mal com os filhos, falando alto, e acabou se desentendendo com o vizinho. Ele, mesmo bêbado, ainda conseguiu dar-lhe uma cacetada no vizinho dele. As informações dizem que esse homem, apesar de bêbado, é um homem forte, um homem que quando bebe fica violento. Ele é bacana, fica sorrindo, contando piada, mas depois que bebe, trata-se de um sujeito violento. Ele gosta de beber, principalmente em dias de sexta-feira, nos shoppings da cidade. A gente não dá nada por ele, mas sujeito violento, principalmente depois que toma algumas canecas de chopp num shopping da cidade. Ele está sendo procurado ali pelaquela área, já foi denunciado, fizeram inclusive um boletim de ocorrência em relação a esse caso e deverá ser chamado à delegacia. O cachaceiro de shopping, um homem bonito lá da área da zona leste da cidade, tem como área de atuação também ali no Petrópolis, São Francisco, naquela área. Esse homem é conhecidíssimo por sua violência. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Moradores do bairro Grande Vitória estão pedindo socorro em relação ao policiamento. Muitos assaltos acontecendo praticamente todos os dias. Há 2 dias atrás, um verdadeiro tiroteio na rua Leopoldina, quando o homem foi ferido a bala. Tem também outras ocorrências também de assaltos, principalmente nas proximidades da Igreja Católica. A polícia precisa agir na área do bairro Grande Vitória. Aliás, qual bairro em Manaus que não tem assalto todo dia? Os bandidos estão levando vantagem em relação aos bandidos. As casas cada vez mais com grades, o pessoal já está até tirando aquela coisa para entrar vento, para arejar no portão. Agora tipo um presídio, só o muro, sem nada para aparecer devido à violência. Bairros como Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Nova Vitória, Grande Vitória, Bairro Novo, Zumbi dos Palmares, São José, Cidade do Leste, estão aí, são alguns que nós vamos registrando aqui das pessoas que estão pedindo melhor policiamento. O negócio não está fácil em Manaus, é muito assalto, é muita ocorrência policial todos os dias. Já tem uns até nem registram mais, não fazem mais nem BO, eles mesmos dizem, não adianta, não tem como prender os bandidos, eles ficam aí à mercê da bandidagem, trancando as casas cada vez mais, principalmente na zona norte e leste da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, um homem foi barbaramente assassinado no bairro de Petrópolis. Era tarde de ontem, quando esse homem estava numa moto. O primo dele vinha na garupa, até que apareceu um Siena de cor azul. Desse Siena, 2 homens atiraram 10 vezes contra o corpo da vítima. 9 tiros atingiram a cabeça e ele acabou morrendo na hora. Ele tinha 30 anos de idade. O primo dele foi atingido na perna e continua internado. Olha a faca, olha a morte!
deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo à noite de ontem. O homem até o presente momento não identificado. Ele chegou entre a vida e a morte com vários golpes de faca espalhado pelo corpo. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Só que na madrugada, o passarinho da morte cantava na área da Avenida Grande Circular, próximo ao Platão Araújo. O passarinho da morte estava ruim da garganta. E mal saía, mas ainda deu para ouvir. E o passarinho da morte, quando canta, daí é certo. O homem que levou as 10 facadas não resistiu aos ferimentos. Morreu na ponta de uma faca. Morreu com aproximadamente 5 facadas após da entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, todos que procuram o Platão Araújo são muito bem atendidos. Aproximadamente 700 pessoas procuram também a parte ambulatorial, principalmente com os sintomas da virose. Ninguém escapa, até o passarinho da morte está com a garganta inflamada. Digo, Paulo Guerra. Peregrine, cuidado com a rasga mortalha. E ainda há pouco falamos sobre cobrando um choque de ordem na Manaus 2000, e através das redes sociais os ouvintes dizem aqui que carros velhos tomam conta da rua principal da Cidade de Deus, começando no Bar Chega Mais até o Baratão da Carne da Cidade de Deus, e as calçadas estão tomadas por carros velhos. Isso é uma coisa recorrente na cidade. Loteria. Aqui no concurso 4.756, sorteou as dezenas 17, 51, 62, 66 e 71. O prêmio acumulou. A Time Mania no concurso 1.221, teve o time do Coração Olaria do Rio de Janeiro, também acumulou dezenas 12, 19, 47, 48, 58, 67 e 70. Dia de sorte, concurso 40, dezenas sorteadas 02, 10, 12, 14, 19, 21, 27. Mês da sorte, setembro. 2 apostas com 7 números, R$ 267.405,22 para apostadores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A Lotomania no concurso 1894 também acumulou 10 apostas ganhadoras com 19 números, R$ 24.809,53 é o prêmio. As dezenas sorteadas foram estas: 03, 06, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 31, 33, 43, 46, 50, 60, 75, 78, 87 90 e 93. E vamos voltar ao dia de sorte, concurso 40, que sorteou as dezenas 02, 10, 12, 14, 19 21 e 27. 6h37. Esportes. Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani 2, Atlético de Goiás 0. Oeste 2, CSA 1. Sampaio Corrêa 0, Vila Nova de Goiás também 0. Goiás 2, São Bento 1. Boa 0, Figueirense 2. CRB 2, Fortaleza 1. Brasil de Pelotas 0, Paysandu também 0. Criciúma 2, Curitiba 2. Londrina 1, Ponte Preta 0. Libertadores da América. Independiente 0, Santos também 0. Copa Sul-Americana. Defensa e Justiça 0, Banfield também 0. Liga dos Campeões. Bate Borisov 2, PSV 3. Crevena 0, Real Bullstar Salzburg também 0. Os jogos de hoje. Às 19h30, Campeonato Brasileiro Série A, Bahia e Internacional. E também Paraná e São Paulo. Chapecoense e Atlético. Às 21h jogam Palmeiras e Botafogo. Esporte e América Mineiro. Mais tarde, às 21h45, jogam Fluminense e Corinthians. Grêmio e Cruzeiro. Às 19h30, pela Copa Sul-Americana, jogam São Lourenço e Nacional do Uruguai.
Às 21h45, LDU e Deportivo Cali. Nesta terça-feira, a FIFA anunciou intervenção imediata na Associação Uruguaia de Futebol, que será controlada por meio de um comitê de regularização. A decisão vem em meio a problemas da entidade sul-americana que ainda não conseguiu eleger um novo presidente desde que Vilmar Valdez renunciou em julho na véspera do pleito. A eleição foi adiada 3 vezes e nunca foi realizada. O órgão responsável pelo futebol mundial decidiu nomear com efeito imediato um comitê de regularização para a associação com mandato até 28 de fevereiro de 2019. Esse comitê irá gerenciar a Federação Uruguaia, além de revisar o estatuto e organizar uma nova eleição. Últimas notícias. O dólar comercial disparou e fechou acima de R$ ontem, algo que não acontecia há mais de 2 anos. A moeda terminou o dia vendida a R$ 4,0358, alta de 2% com a divulgação da pesquisa para a eleição de outubro. Já o dólar turismo fechou a R$ 4,20 nesta terça-feira. Para o consumidor final, porém, a cotação encostou nos R$ 4,50 nos cartões pré-pagos, incluído o imposto sobre operações financeiras. O presidente Michel Temer vai assinar um decreto regulamentando o sistema de retransmissão de emissoras de rádio e televisão no Brasil. Segundo ele, a regulamentação deve ocorrer em no máximo 10 dias e será um grande avanço para o setor de radiodifusão. A medida foi anunciada durante a abertura do 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, ocorrida ontem à noite em Brasília. O terremoto de magnitude 7,3 que atingiu a costa norte da Venezuela no final da tarde desta terça-feira foi sentido em cidades de Roraima. O tremor também teve reflexos em Rio Branco, no Acre, Belém, Macapá, aqui em Manaus, onde prédios foram evacuados. A agência nuclear da Organização das Nações Unidas disse não ter encontrado nenhum indício de que a Coreia do Norte interrompeu suas atividades nucleares, o que aumenta as dúvidas sobre a disposição do país para abdicar de seu arsenal. O relatório, que usa o nome oficial de nação, República Popular Democrática da Coreia, deve ser submetido ao Conselho Diretor do AEIEA no mês que vem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi envolvido ontem em uma conspiração para cometer fraude eleitoral no dia em que 2 de seus ex-assessores foram considerados culpados em processos judiciais, o que representa um golpe legal e político para o líder americano. Em Nova York, Michael Cohen, advogado de Trump durante uma década, se declarou culpado de 8 acusações e revelou que, a pedido do atual presidente americano, pagou pelo silêncio de 2 ex-amantes do então candidato republicano em 2016. Paralelamente, em Alexandria, na região de Washington, um júri declarou culpado o ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort. Dezenas de milhares de argentinos protestaram ontem diante do Congresso para pedir ao Senado que retire a imunidade da parlamentar e ex-presidente Cristina de Kirchner, investigada por acusações de pagamento de propina durante seu governo. Lá na Argentina não tem a segunda turma. Pessoas carregando faixas, malas ou bolsas e símbolos da má gestão que supostamente ocorreu durante a presidência de Cristina também pediram a aprovação da lei de extinção de domínio, que será discutida hoje para que as perdas causadas por corrupção possam ser recuperadas. Para poder registrar as propriedades da ex-presidente, a Justiça precisa da aprovação do Senado, que também deve decidir se tira a imunidade caso o juiz Cláudio Bonadil, que conduz a investigação, peça no futuro a prisão da atual senadora. 6h46. O Ministério Público Federal apresentou a 25ª denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Desta vez, Cabral é acusado do recebimento de R$79.924.800 da Odebrecht em propina cobrada por obras de urbanização na comunidade do Alemão, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento das Favelas, do PAC Favelas, na construção do Arco Metropolitano Lote 1, na reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 e na construção da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O tucano Antônio Anastasia é o líder em intenções de voto em Minas Gerais, com 29%, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada de hoje. O governador Fernando Pimentel do PT, candidato à reeleição, aparece com 20%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial com 39% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha, também divulgada agora de madrugada. O deputado federal Jair Bolsonaro do PSL tem 19%, a ex-ministra Marina Silva da Rede 8%, o ex-governador Geraldo Alckmin do PSB 6% e o ex-ministro Ciro Gomes do PDT 5%.
3%. Álvaro Dias, Podemos, aparece com 3%. João Amoedo, do Novo, soma 2%. E Henrique Meirelles, da MDB, Guilherme Boulos, PSOL e Cabo Daciolo, Patriota e ainda Vera, do PSTU, tem 1% cada. A pesquisa Ibope Estado TV Globo, divulgada na segunda-feira, mostra que o potencial de transferência de votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, para Fernando Haddad, tem um teto relativamente baixo até o momento. 4 em cada 10 eleitores do ex-presidente da República afirmam que não votarão no ex-prefeito de São Paulo de jeito nenhum. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter a decisão tomada em junho, que suspendeu a execução da condenação do ex-ministro José Dirceu a 30 anos de cadeia na Operação Lava Jato. A decisão foi tomada a partir de um recurso da Procuradoria-Geral da República contra o habeas corpus protocolado pela defesa de Dirceu. Reafirmaram voto pela soltura o relator Dias Toffoli e os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Com a decisão, Dirceu permanecerá em liberdade até que o Superior Tribunal de Justiça analise o recurso adequado para reavaliar a pena. Em artigo publicado nesta terça-feira pelo jornal inglês Financial Times, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso rebate as afirmações feitas pelo seu sucessor na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em texto divulgado semana passada no New York Times. Na publicação, o petista condenado e preso pela Operação Lava Jato afirma que é um golpe de direita em andamento no Brasil para que ele não concorra às eleições deste ano. A FHC afirma que Lula retrata o país como uma democracia em ruínas, na qual a lei foi usada de maneira arbitrária para minar o petista e seu partido, que segundo ele não é verdade. Em outro trecho, Fernando Henrique também responde à declaração de Lula sobre a situação brasileira em 2003. Também não é verdade, como Lula afirma, que o Brasil não tinha direção antes de ele assumir a presidência em 2003. É preciso lembrar que a estabilização depois de anos de hiperinflação começou com o Plano Real lançado pelo ex-presidente Itamar Franco e continuou no meu governo. Esse também foi um período marcado pelo estabelecimento de programas de bem-estar social que Lula posteriormente iria expandir, ressaltou o tucano. Na realidade, Lula vende para todos que é um homem mais honesto e o mais perseguido do Brasil, esquecendo que todos os graúdos do seu tempo estão presos assim como ele. 6:49. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal disse ontem que o Comitê de Direitos Humanos da ONU deu uma opinião a respeito da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem qualquer efetividade e destacou que compete ao Tribunal Superior Eleitoral decidir sobre a legalidade do petista concorrer novamente ao Palácio do Planalto. A Justiça de São Paulo aceitou uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público contra o candidato a vice-presidente pelo PT e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por irregularidade na construção de trecho de ciclovia na capital paulista. A Polícia Federal concluiu nesta terça-feira o relatório final da Operação Espúrio, deflagrada em maio, que apura um suposto esquema de venda de registros sindicais do Ministério do Trabalho. De acordo com as investigações, o suposto esquema cobrava propina de interessados em fazer o registro de sindicatos no Ministério. Em troca, apontou a Polícia Federal, essas entidades apuravam a filha dos pedidos e tinham registros aprovados. O relatório aponta indícios de que 39 pessoas integravam uma organização criminosa com o objetivo de fraudar os registros. Um terremoto de magnitude 6,3 grau foi registrado no mar a 302 quilômetros a oeste da cidade de Bandon, no estado norte-americano do Oregon. Hoje, informou o Serviço Geológico Americano. Não foi emitido alerta de tsunami de imediato. O furacão Lani atingiu a categoria 5, a máxima possível, e continua se aproximando do Havaí, com ameaças de provocar chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra, alertou o Serviço de Meteorologia. De acordo com os boletins mais recentes, o centro do furacão Lani passará muito perto ou sobre as principais ilhas havaianas entre quinta-feira e sábado. Lani, com ventos de 260 km/h, estava a 860 km ao sudeste de Honolulu, informou o Centro de Furacões do Pacífico Central. Mais de 200 coreanos do norte e do sul se despediram entre lágrimas hoje, ao final da primeira rodada de reencontros entre famílias dos dois países que ficaram separadas por causa da guerra civil na península. O grupo de 89 sul-coreanos que cruzou na última segunda-feira a fronteira para se unir com 185 familiares residentes no norte retornou hoje ao seu país de origem.
após protagonizar a emocionante despedida de seus parentes que não viam em alguns casos há quase 7 décadas, quando aconteceu a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Esses encontros ocorreram durante 6 sessões ao longo de 3 dias em um total de 12 horas e que, devido à avançada idade de muitos dos participantes, poderiam representar a última vez em que esses sul-coreanos e norte-coreanos puderam ver seus familiares. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Com dólar acima de R$ 4, subsídio do governo já não evita a alta do diesel. Folha de São Paulo. Morto 61, jornalista Otávio Frias Filho homenageado em São Paulo. O Estado de São Paulo. Temer defende liberdade de expressão e anuncia decreto sobre radiodifusão. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça Federal bloqueia 2,75 bilhões de reais em bens de Arruda. Valor econômico. Dólar supera R$ 4 e fecha no maior nível desde fevereiro de 2016. Estado de Minas. Ministério Público pede que TRE indefira a candidatura de Avante, PSOL e PCB em Minas por descumprir cotas. Jornal do Comércio no Recife. Caso de sarampo nas Américas chegam a 5 mil. Fortaleza Diário do Nordeste. Governo Temer tem 76% de avaliação ruim e péssima, diz Ibope. Porto Alegre, 0 hora. Haddad vira réu por improbidade administrativa por supostas irregularidades em construção de ciclovia. Brasil Econômico. ANEEL aprova reajuste nas contas de luz em 6 estados brasileiros. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Inadimplência afeta pequenos negócios. Terremoto na Venezuela. Tremor em Manaus assusta a população. Em tempo. Tremor assusta Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no